E aí, pessoal? Bem-vindos ao Olhos Fechados. Relaxe, apague as luzes, feche os olhos e deixa eu te contar essa história. Antes que você pegue no sono, me conta, de onde você está me escutando? Gosto de saber até onde minha voz consegue chegar. Não faço ideia de por que aquele idiota surtou, diz Puck, mais tarde no The Pub, tranquilo como se nada tivesse acontecido. Eu só dei metade da força. Se tivesse ido com tudo, tinha aberto a boca metida dele no meio. Né? Claro, responde Billy Robertson, mais por medo do que por concordar. Puck parece pronto para provar o ponto a qualquer momento. Quer mais uma cerveja, Puck? Seu beato de merda, rosna Puck. Milt Strumfuller manda a própria esposa pro hospital por causa de um resto de ovo grudado num prato que a lava-louças não limpou direito. Ele encara a mancha amarela seca colada no prato do almoço e desconta nela. Como Puck diria, bate com força total, sua porca imunda, cospe Milt, parado no meio da cozinha, olhando Dona Lee estirada no chão, o nariz torto, o sangue escorrendo da cabeça. Minha mãe mantinha tudo limpo sem máquina nenhuma. Qual é o seu problema? Horas depois, no pronto-socorro do Hospital Geral de Portland, Milt conta ao médico que Dona Lee caiu da escada. E Dona Lee, quebrada por dentro, aterrorizada depois de 9 anos de casamento em guerra, confirma a mentira. Por volta das 7 horas da noite, na lua cheia, o vento começa a soprar. É o primeiro vento decente de todo aquele verão sufocante. Ele traz nuvens do norte. Por alguns segundos, a lua brinca de aparecer e sumir, pintando as bordas das nuvens com um brilho prateado, fraco, doente. Então as nuvens fecham de vez. A lua some. Mas ela não foi embora. As marés sentem sua força a quilômetros de Tarker's Mills. E a besta sente também. Ela está perto, perto de casa. Às 2 da manhã, um guincho desesperado explode no chiqueiro de Elmer Zinnemann, na estrada oeste, a uns 15 quilômetros da cidade. Elmer pula da cama, pega o rifle vestindo só a calça do pijama e chinelo. A esposa implora, chora, agarra o braço dele. Pede para ele não sair. Elmer se solta, segura o rifle pelo cano. Os porcos não estão só guinchando, estão berrando. Berram como gente pega de surpresa, como garotas encurraladas por um maníaco numa festa silenciosa. Ele vai sair, nada vai impedir. É o que ele diz. Mas então, ele trava. A mão calejada congela na maçaneta da porta dos fundos quando um uivo de lobo corta a noite. É uivo de lobo, mas tem algo ali humano demais, errado demais. A mão larga a maçaneta. Alice Zinnemann empurra ele de volta para dentro. Os dois sentam no sofá, colados um no outro, como duas crianças morrendo de medo. Os gritos dos porcos começam a falhar. Depois param, um por um. Os sons acabam em engasgos molhados, cheios de sangue. A besta uiva de novo, um som carregado de sentido, tão cheio de mensagem quanto a própria lua. Elmer olha pela janela e vê alguma coisa, não sabe dizer o que, sumir na escuridão. A chuva vem depois, fria, pesada, batendo nas janelas enquanto Elmer e Alice ficam sentados lado a lado na cama. Todas as luzes acesas. É a primeira chuva de verdade do outono. Amanhã, as folhas vão começar a mudar de cor. No chiqueiro, Elmer encontra o que já esperava. Carnificina. 9 porcas reprodutoras, 2 cachaços, pudos mortos, rasgados, mordidos. Jogadas na lama, com a chuva fria caindo sobre os corpos, os olhos vidrados encarando o céu cinza. Pete, o irmão de Elmer, vem de Minot e fica ao lado dele. Os dois observam em silêncio por um bom tempo. Então, Elmer diz o que Pete já estava pensando. O seguro cobre uma parte, não tudo. O resto, eu resolvo. Melhor meus porcos do que mais alguém. Pete apenas balança a cabeça. Já passou da hora, murmura, quase engolido pelo barulho da chuva.
Hora do quê? Você sabe, na próxima lua cheia tem que ter 40 homens na rua, ou 60, ou 100. Chega de fingir que nada tá acontecendo quando até um imbecil consegue enxergar. Olha isso, pelo amor de Deus! Pete aponta para o chão. Ao redor dos porcos destroçados, a terra fofa do chiqueiro tá tomada por pegadas enormes. Parecem de lobo, mas também parecem humanas demais. Você tá vendo essas pegadas malditas? Eu tô vendo sim. Elmer concorda, sem tirar os olhos do chão encharcado. Você acha que alguma garotinha boazinha deixou essas marcas aí? Não, isso não. Foi um lobisomem que fez isso, diz Pete. Você sabe, Alice sabe, metade dessa cidade sabe. Inferno, até eu sei e nem sou daqui, vim do condado vizinho. Ele encara o irmão, um rosto duro, fechado, teimoso. Cara de puritano da Nova Inglaterra, daqueles de 1650 que não piscavam diante do inferno. Já deu, passou da hora. Essa coisa precisa acabar. Elmer fica em silêncio por um longo tempo. A chuva continua caindo sobre os dois, fria, insistente. Ele pensa. Pesa cada palavra, cada perda. Então aceita. Concordo, mas não na próxima lua cheia. Vai esperar até novembro? Elmer balança a cabeça. Bosque sem folha, melhor para seguir rastro, ainda mais se cair um pouco de neve. E o mês que vem? Elmer Zinnemann olha de novo para o chiqueiro ao lado do celeiro. Os porcos estraçalhados, a lama misturada com sangue, o cheiro de morte ainda no ar. Depois ele ergue o olhar e encara o irmão Pete. Quando Marty Coleslaw volta para casa depois das brincadeiras de Dia das Bruxas, com a bateria da cadeira de rodas morta de vez, ele não conversa com ninguém. Vai direto para o quarto. Deita, mas não dorme. Fica acordado, rolando na cama, até que uma meia luz invade o céu fino da janela, todo salpicado de estrelas que brilham como vidro quebrado, como cacos de diamante. Mas nem todo mundo acredita nisso. Tem gente que lembra dos 4 veados achados em pedaços perto do trevo, um dia depois da lua cheia de outubro. E também lembra dos 11 porcos de Elmer Zinnemann, mortos da lua cheia de setembro. Essas histórias voltam à tona entre uma cerveja e outra no The Pub, nas longas noites frias do outono. Mas Marty Coleslaw sabe. Ele sabe. Naquela noite, Marty saiu para pedir doces com o pai. O pai gosta do Dia das Bruxas, gosta do frio cortante, gosta de rir alto com aquela risada espalhafatosa de amigão. Gosta de gritar bobagens tipo "ei, ei" e "trim" quando as portas se abrem e os rostos conhecidos de Darker's Mills aparecem sorrindo. Marty foi fantasiado de Yoda. Uma máscara enorme de borracha enfiada na cabeça. Um manto largo cobrindo as pernas aleijadas. Você sempre consegue tudo o que quer, diz Kadek, virando o rosto quando vê a máscara. Mas Marty sabe que ela não está brava de verdade. E, como se quisesse provar isso, ela faz para ele um cajado curvo, caprichado, igual ao de Yoda, para completar a fantasia. Talvez ela esteja só triste. Triste porque agora é considerada velha demais para sair pedindo doces. Em vez disso, vai a uma festa com o pessoal da escola. Vai dançar Donna Summer, morder maçãs penduradas e mais tarde, quando as luzes baixarem, vai ter jogo de girar a garrafa. Provavelmente vai beijar algum garoto. Não porque queira, mas porque no dia seguinte vai ser divertido rir disso com as amigas. O pai leva Marty no furgão. O furgão tem uma rampa dobrável, por onde Marty sobe e desce com a cadeira. Ele desce a rampa e depois sai zunindo pelas ruas, para cima e para baixo, com um saco de doces apoiado no colo. Eles passam por todas as casas da rua e por várias do centro. Os Collins, os McInnes, os Manchesters, os Millikens, os Eastons. No The Pub, uma travessa cheia de cereais doces.
Na igreja congregacional, chocolates. Na Batista, mais doces ainda. Depois seguem para os Randolphs, para os Queens e mais uma dúzia, 2 dúzias de casas. Marty volta para casa com um saco de doces quase rasgando de tão cheio. E com algo a mais. Um medo pequeno, mas profundo. Um conhecimento difícil até de acreditar. Ele sabe quem é o lobisomem. Em algum ponto daquela caminhada, a própria besta, presa entre as duas da insanidade, jogou um chocolate dentro do saco de Marty. Sem perceber que, por baixo da máscara de Yoda, o rosto de Marty ficou branco como papel. Sem perceber que, dentro das luvas, os dedos do garoto apertavam o cajado com tanta força que as unhas ficaram pálidas. O lobisomem sorriu para Marty e passou a mão na cabeça de borracha dele. Mas Marty sabia que era ele. E não só por causa do tapa-olho. Tinha algo mais, uma semelhança essencial entre o rosto daquele homem e a cara rosnando da criatura que Marty tinha visto naquela noite prateada de verão, quase 4 meses antes. Desde que voltou de Vermont, um dia depois do dia do trabalho, Marty ficou atento. Sabia que cedo ou tarde veria o lobisomem, e tinha certeza de que o reconheceria, porque o lobisomem seria um homem de um olho só. Quando contou isso à polícia, que tinha quase certeza de ter arrancado um dos olhos da criatura, eles apenas balançaram a cabeça. Disseram que iam verificar. Marty percebeu que eles não acreditaram. Talvez porque ele fosse só um garoto, talvez porque eles não estavam lá naquela noite de julho. Não importava. Ele já esperava por isso. Não importava. Ele já esperava por isso. Tarker's Mills é pequena, mas espalhada. E até aquela noite, Marty não tinha visto nenhum homem caolho. Também não ousou fazer perguntas. A mãe já se preocupava demais com o que aconteceu em julho. Ele tinha medo de que, se investigasse por conta própria, ela acabasse descobrindo. Além disso, numa cidade pequena, cedo ou tarde, a besta apareceria com seu rosto humano. Voltando para casa, o Sr. Coslow, ou Professor Coslow, como centenas de alunos o chamavam, acha que Marty está quieto porque ficou cansado com a noite. Mas não é isso. Marty nunca se sentiu tão acordado, tão vivo. Só naquela noite dos fogos, ele tinha sentido algo parecido. E o pensamento principal dele é simples. Demorou quase 60 dias para descobrir quem era o lobisomem. Porque ele é católico e frequenta a igreja de Santa Maria, nos limites da cidade. O homem do tapa-olho, o homem que colocou chocolate no seu saco, o homem que sorriu e afagou sua máscara de borracha, não é católico, nem de longe. A besta é o reverendo Lester Lowe, da Igreja Batista da Graça. Inclinado para fora da porta, sorrindo, Marty vê o tapa-olho com clareza na luz amarela da lâmpada. Ele dá ao jovem reverendo um ar quase de pirata. Lamento pelo seu olho, reverendo Lowe, diz o Sr. Coslow com sua voz forte e amistosa. Espero que não seja nada sério. O reverendo Lowe sorri sofrido. Diz que, na verdade, perdeu o olho. Um tumor benigno. Foi preciso retirar o olho para alcançar o tumor. Mas era a vontade do senhor e ele estava se adaptando bem. Ele tinha afagado a máscara de Marty. Marty volta a ouvir que existiam pessoas carregando cruzes ainda mais pesadas que a dele. Agora, Marty se vira na cama, inquieto, enquanto escuta o vento de outubro cantar lá fora. Ele sacode as últimas folhas da estação, passa em assobios suaves pelos buracos escavados nas abóboras que enfeitam o caminho da casa dos Coslow. No céu limpo, a meia-lua atravessa devagar um mar de estrelas. A pergunta martela: o que ele faz agora? Ele não sabe, mas tem certeza absoluta de uma coisa. Quando o momento chegar, a resposta vai aparecer sozinha. Marty adormece no sono pesado e sem sonhos dos muito jovens. Do lado de fora, o vento corre como um rio invisível por Tarker's Mills.
levando embora outubro e puxando para perto um novembro gelado, duro, pontilhado de estrelas. Um mês de fim de ano escuro, de tom chumbo. Novembro chega a Tarker's Mills como uma sombra espessa. Na rua principal, algo estranho acontece. Um êxodo silencioso. Caminhonetes passam, uma atrás da outra. O reverendo Lester Lowe observa tudo da porta da paróquia batista. Ele só tinha saído para pegar a correspondência. Na mão, 6 circulares religiosas e uma única carta. O envelope é infantil, igual aos outros, endereçado da mesma forma. Ao reverendo Lowe, Paróquia Batista, Tarker's Mills, Maine, 04491. Aquela sensação estranha volta. A sensação de armadilha. Ele imagina como uma raposa deve se sentir ao perceber, tarde demais, que os cães a encurralaram. O instante exato em que o pânico explode e não há mais para onde correr. Ele fecha a porta com firmeza. No parlatório, o velho relógio marca o tempo com tics e tacs solenes. Lowe se senta, separa cuidadosamente as circulares sobre a mesa polida pela senhora Miller 2 vezes por semana e abre a carta. Não há saudação, não há assinatura. No centro da folha, arrancada de um caderno escolar, apenas uma frase. Por que você não se mata? O reverendo leva a mão à testa. Um leve tremor percorre seu corpo. Com a outra mão, amassa o papel e o joga no grande cinzeiro de vidro sobre a mesa. Ele pega uma caixa de fósforos do bolsão do blusão que usa nos sábados à tarde e põe fogo no bilhete, como fez com os outros. Ele observa o papel virar as cinzas. A compreensão do que ele havia se tornado veio em 2 momentos distintos. O primeiro, após o pesadelo de maio, o sonho em que toda a congregação se transformava em lobisomens durante o domingo de Páscoa. O segundo, após a descoberta do corpo mutilado de Clyde Curlis. Desde então, Lowe passou a entender que havia algo errado com ele. Não sabia definir melhor. Apenas errado. E ainda assim, em algumas manhãs, quase sempre próximas da lua cheia, ele acordava se sentindo absurdamente bem. Forte, vivo, essa sensação diminuía com a lua e crescia novamente no mês seguinte. Vieram depois outras evidências. Roupas enlamadas, reviradas, arranhões de ferimentos sem explicação, manchas de sangue, às vezes nas mãos, às vezes nos lábios. Fácil demais fingir que não existiam. Até o dia 5 de julho. Ele acordou cego de um olho. Não houve dor. Apenas um vazio coagulado onde antes existia seu olho esquerdo. A partir dali, negar se tornou impossível. Ele era o lobisomem. Ele era a besta. Ele liga o rádio numa estação de rock and roll e se sente simplesmente o máximo. O que acontece mais tarde naquela noite pode ser um julgamento divino, ou talvez uma zombaria dos velhos deuses, aqueles que os homens adoravam em círculos de pedra, sob luas antigas. Engraçado, não é? Muito engraçado. Porque Lowe foi mesmo até Portland para se transformar na besta, e o homem que ele acaba dilacerando naquela noite nevoada de novembro é Milt Storm Fuller, nascido e criado em Tarker's Mills. E talvez Deus realmente tenha algo a ver com isso, porque se existe um sujeito de primeira classe, nível A, completamente desprezível em Tarker's Mills, esse sujeito era Milt Storm Fuller. Ele saiu de casa naquela noite como em tantas outras, mentindo para a esposa Dona Lee, dizendo que ia trabalhar. O trabalho atendia pelo nome de Rita Tennyson, uma garota de segunda linha que lhe deu um belo caso de herpes. Herpes esse que Milt já tinha repassado para Dona Lee. Dona Lee, que nunca havia passado de um simples olhar para outro homem durante todos os anos de casamento. Lowe pensa: todas as coisas servem ao Senhor. Se for da vontade dele, eu o encontrarei. E eu o silenciarei para sempre. Faltam 15 minutos para meia-noite do ano novo. Em Tarker's Mills, como em qualquer outro lugar do mundo, o ano está chegando ao fim. E como em qualquer outro lugar, ele trouxe mudanças. Milt Sunflower está morto. Dona Mi, finalmente livre, deixou a cidade. Alguns dizem que foi para Boston.
Outros juram que foi para Los Angeles. Outra mulher tentou tocar a livraria da esquina e quebrou. Mas a barbearia, o mercado basket e o The Pub continuam firmes em seus velhos endereços. Clyde Corliss também está morto. Seus irmãos Alden e Errol, 2 bons vigaristas, seguem vivos, vendendo vale refeição 2 cidades além. Eles não têm coragem de fazer isso em Tarkers Mills. Vovó Haig, famosa pelas melhores tortas da cidade, morreu de ataque cardíaco. Willie Harrington, com 92 anos, escorregou no gelo e quebrou o quadril. Mas a biblioteca recebeu uma grande doação e finalmente vai ganhar sua ala infantil. Depois de tantos anos de promessa, alguém ainda lembra disso. O diretor da escola, Ollie Parker, teve uma hemorragia nasal que não parava. Diagnóstico: hipertensão grave. Você tem sorte de não ter estourado o cérebro. Mandaram Ollie perder 20 quilos. Antes do Natal, ele já tinha perdido 10. Parece outro homem. Comenta a esposa para a amiga com um sorrisinho sugestivo. Brady Kincaid, morto pela besta na época das Pandorgas, continua morto. E Marty Kozlows, que se sentava logo atrás dele na escola, continua aleijado. As coisas mudam. As coisas não mudam. E em Tarkers Mills, o ano termina como começou. Uma nevasca uivando lá fora. E a besta rondando por perto. Em algum lugar, na sala da casa dos Kozlows, passa o especial de Ano Novo de Dick Clock. No sofá está o tio Al. Em frente à TV, em sua cadeira de rodas, está Marty Kozlow. No prolo de Marty, uma arma. Um Colt Woodsman calibre 38. 2 balas no cambor. Ambas de prata pura. Rodas, disse Marty. Se você pensar direito, vai perceber isso. Talvez. Mas pense como você vai se sentir se receber uma ligação no dia de Ano Novo dizendo que eu fui encontrado morto na minha cama, estraçalhado. Você quer carregar isso na consciência, tio Al? Al abriu a boca para responder e desistiu. Fechou-a com um estalo seco. Ele puxou o carro para o acostamento. Os pneus dianteiros da Mercedes esmagaram a neve fresca. Al fez o retorno e seguiu de volta. Ele tinha lutado no Vietnã, ganhado medalhas, evitado amarras longas com mulheres perigosamente encantadoras. E agora estava sendo encurralado pelo próprio sobrinho, um garoto de 10 anos, aleijado. Claro que ele não queria isso na consciência, nem mesmo a possibilidade, e Marty sabia disso. E então chega finalmente a véspera do Ano Novo. A mãe de Marty tem certeza de que Al não vai aparecer. A tempestade piora. O vento uiva, geme, empurra neve contra a casa. Marty passa por momentos difíceis, mas tio Al chega por volta das 8 da noite. Não na Mercedes, numa caminhonete emprestada. Às 11h30, a casa adormece. Todos vão para a cama, menos os 2. Tio Al ainda duvida de tudo, mas trouxe 2 armas escondidas sobre o casaco pesado. Uma delas vai para o colo de Marty, o revólver com 2 balas de prata. Al não diz uma palavra ao entregar. A outra arma está carregada com munição comum, uma Magnum 45. Porque se algum maluco aparecer naquela noite, Al acredita que isso resolve. Na televisão, as câmeras mostram cada vez mais a grande bola iluminada em Times Square. Os últimos minutos do ano escorrem, a multidão vibra. No canto da sala, a árvore de Natal dos Kozlow. Ressecada, sem presentes. Cansada. Tio Al. Marty nada vai. Janelão estoura em estilhaços. O vento entra na sala, flocos de neve dançam no ar. E a besta entra. Al fica paralisado, congelado pelo medo, pela descrença. A criatura é enorme, mais de 2 metros de altura, curvada, com as patas quase arrastando no tapete. Um único olho verde vasculha a sala até se fixar em Marty imóvel na cadeira de rodas. O lobo uiva. A besta salta. Marty ergue o revólver, o rosto tranquilo, quase sereno. Pequeno demais na cadeira de rodas,
pernas finas dentro do jeans gasto, chinelos macios em pés que nunca sentiram nada. Mate. Pobre reverendo Low, vou tentar libertar você. Disparo, som seco e fraco. O lobo uiva agudo de dor. A besta é arremessada contra a parede. Um buraco atravessa seu ombro. Um quadro cai e se despedaça. Sangue escorre pelo rosto peludo. O olho verde gira, perdido. Ela avança de novo. O segundo olho se apaga, como uma vela ao vento. A criatura cambaleia. A neve invade pelas cortinas. Manchas vermelhas florescem no tecido branco. Na TV, a bola começa a descer. A besta cai de joelhos, estremece uma última vez e morre no chão. O lobisomem começa a mudar. O pelo recua. As garras viram unhas. O corpo encolhe. É o reverendo Lester Low. Entiel Tiwal abraça Marte com força. Você fez certo, garoto. Eu te amo. Feliz ano novo, Tiwal. Ela tá morta. A besta tá morta. Lá fora o vento uiva, a neve cobre Tarker's Mills e o primeiro minuto do ano novo vira história.